Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a professora Tati veio com a matéria de História, né? Nós iremos hoje aí fazer a correção de atividades do livro, tá? Com o tema Macedônia, na qual eu havia passado para vocês como lição de casa, né? Na semana anterior. Então, eu espero que todos vocês tenham feito, realizado essa lição, né? E com muito capricho. Então, agora vamos lá, pega seu livro, abre ele na página 22 e vamos, né? Vai acompanhando a professora aí, tudo bem? Então, vamos. Bom, na página 22, tem um quadro que tinha que ser preenchido, né? E para organizar as informações sobre o declínio das cidades-estados gregas. Lembra que na aula anterior eu expliquei para vocês que a cidade de Atenas, de Esparta, né, as grandes cidades-estado grega aí, foi invadida, né, e que se tornou depois a Macedônia, né? Já não era mais Atenas e nem Esparta, e sim Macedônia, tá? Então vamos lá. No quadro, gente, vocês tinham que colocar aí, ó, um acontecimento, Guerra do Peloponeso, né, que ocorreu em 431 a.C. a 404 a.C. E quais foram as consequências dessa guerra? Bom, a Confederação de Delos, né, sob a liderança de Atenas, e a Liga de Peloponeso, sob a liderança de Esparta, enfrentaram-se o quê? Nessa guerra. E com a vitória, Esparta passou a se impor sobre as demais cidades gregas. Depois aqui, Tebas no poder. Vocês colocam o período 371 a.C. e as consequências que Tebas ela enfrentou o poder de Esparta e passou a liderar as demais cidades gregas. Depois ela partiu para conquistar terras fora da Grécia, em confrontos com outros povos, né? A fronteira com a Macedônia, tomou o filho do rei, Filipe, como referência aí, tá? A coroação de Filipe II. 359 a.C., ele passou a ser conhecido como Filipe II, dedicou-se a organizar e fortalecer o exército macedônico com o objetivo de conquistar a Grécia, tá? Batalha de Queroneia. Ocorreu em 338 a.C. e Atenas e Tebas, elas formaram um exército para enfrentar a Macedônia, tá? Com uma estratégia militar superior à dos gregos, Filipe II e seu exército venceram a batalha e Macedônia passou a dominar aí a Grécia, tá bom? Vamos para a próxima. Página 24. Tanto Filipe, na questão número 1, tanto Filipe quanto Alexandre, nascidos lá na Macedônia, tiveram contato com a cultura grega. Como isso aconteceu? Bom, como isso aconteceu? Filipe ele ficou, 7 anos como refém em Tebas. E aí, nesse período, ele conheceu a cultura grega. Então, Alexandre ele teve como professor o filósofo grego Aristóteles, né, que o ensinou a admirar o conhecimento elaborado pelos gregos em todas as áreas. Questão número 2. Após a morte de Filipe, Alexandre conquistou novas terras. Como ele se comportava em relação à cultura dos locais conquistados? Bom, ele respeitava a cultura desses locais e, ao mesmo tempo, ele apresentava a cultura grega para os seus habitantes, tá? Terceira pergunta. O que foram as Alexandrias? Foram as 70 cidades que foram fundadas por Alexandre, né? Então ele conquistou um vasto império. Lembra que a professora Tati falou o porquê do nome Alexandre o Grande? Porque ele fundou, ele criou-se um grande império aí, né? Foram mais de 70 cidades fundadas pelo Alexandre. Tudo bem? E essas cidades se tornaram centros culturais muito importantes. Quarta pergunta. Alexandre morreu em 323 a.C. Como ficou o Império Macedônico após sua morte? Bom, após sua morte, os seus generais, disputaram o poder e acabaram dividindo o território em vários reinos, se aproximando um século depois, aproximadamente um século depois, foram conquistados pelos romanos, tá bom? Página 28, vamos lá. Abre aí seu livro na página 28, gente. Vamos lá. Na página 28, organizando a história, né? Aí tem aqui, ó. Opa, deixa eu vir aqui, esse quadrinhos aí. E aí,
Quais eram as ideias de matemáticos? Bom, Arquimedes, que ele tinha o quê? Os corpos perdem peso ao serem submersos em água, tá? Para Euclides, ele fundei uma escola de matemática em Alexandria e ainda estabeleci as bases da geometria. Então, eu estou falando aí quais eram as ideias dos matemáticos e o que eles implantaram sobre a Macedônia, tá? Depois aqui. Ideias de astrônomos e de geógrafos. Bom, Ptolomeu, lembra que eu falei dele? Ptolomeu achava que a Terra estava no centro do universo e todos os demais astros giravam em torno dela, tá? Eratóstenes, a circunferência da Terra mede 39.690 quilômetros. Aristarco, a Terra gira em torno do Sol e de si mesma, enquanto a Lua gira em torno da Terra. Esses eram as ideias, os pensamentos de grandes matemáticos aí e geógrafos da vida, tá bom? Página 29. De acordo com o fragmento, responda as questões. Vamos lá na página 29, galerinha. Tá? Aí tem um textinho que fala a respeito de Filipe II, tá? Leia o fragmento a seguir. Onde conquistavam territórios, Filipe fundava a cidade, construía estradas, promovia a agricultura e empenhava-se em ganhar a lealdade de seus novos súditos. Os que resistiam eram submetidos à força, mas o rei preferia alcançar seus objetivos sem derramar sangue. O crédito que uma vitória militar, dizia ele, eu divido com os meus soldados, mas uma vitória diplomática é toda minha. Bom, então aí, depois da leitura desse fragmento, né? Então, você tem que responder aí. Alternativa A. Qual era a política adotada por Filipe II e quando conquistava uma nova região? Bom, Filipe II ele construía estradas, estimulava a agricultura e fundava cidades, tá? E ele procurava ser visto como um benfeitor. A B. Explica os motivos que levavam Filipe II a agir com diplomacia, sempre que possível, em relação aos povos conquistados. Filipe II, ele procurava o quê? Agir com diplomacia para evitar que os povos conquistados realizassem revoltas. Então ele era bem carismático, né? Ele respeitava a população, ele ganhava todo aquele carisma pelas pessoas, pelo povo, tá? Para que não houvesse revolta. Próxima, vamos lá, página 30, o que já conquistei. Quais fatores, número 1, quais fatores levaram as estados gregas ao declínio? Né? Responda aí em forma de lista. Então, nessa lista sua, tinha que ter o quê? Né? Um dos fatores que levaram as cidades gregas a entrar em declínio, a se declinar, foi as constantes lutas entre as cidades-estados que enfraqueceram o poder militar. Cada cidade tinha um objetivo de manter o poder sobre as demais. Os gastos com as guerras aprofundaram a crise econômica e houve o aumento da miséria e de conflitos sociais, tá? Esses foram os fatores. Questão número 2. Em 338 a.C. aconteceu a Batalha de Queroneia. Qual que era o objetivo dessa batalha? Quem lutou nesse conflito? Como ele terminou? Bom, foi uma batalha dos macedônicos contra os atenienses e os tebanos, né? E o objetivo dos macedônicos era que venceram, né, esse conflito, era conquistar as cidades-estados gregas e incluí-las, né, em seu território. Já o objetivo dos atenienses e dos tebanos era manter sua autonomia, né, sua autoridade. A terceira pergunta. O que foi o helenismo e qual a origem desse nome? Bom, o helenismo foi a fusão das diferentes culturas da antiguidade e de sua difusão. Esse termo aí, essa origem, na palavra Elade, né, é como era chamada a região onde viviam os gregos, tá bom? Quarta pergunta. Na quarta pergunta, sobre o Império Macedônico, você teria que colocar verdadeira ou falsa. E a relação ficou essa daí, ó. Os macedônicos viviam ao norte da Grécia e a língua falada era o grego? Verdadeira.
B. Até o ano 400 a.C., a capital do império era a cidade de Egas e após essa data passou a ser a cidade de Pela? Verdadeira. C. Após a morte de Alexandre, seus 3 filhos dividiram o império em 3 reinos e o nome de Alexandre foi esquecido? Falsa. D. Em 336 a.C., Filipe II foi assassinado em seu palácio e seu filho foi coroado rei aos 20 anos de idade? Verdadeiro, né? E. Alexandre organizou um grande exército e conquistou a Pérsia e suas colônias? Verdadeiro. F. Alexandre destruiu as cidades conquistadas, não respeitando a cultura local e impondo a cultura grega? Falsa. Lembra que ao ele ir conquistar as cidades, ele sempre ia, né, com muito respeito, respeitando a cultura deles, né, e tudo mais. Ó, aí, o que acontece? Na quinta pergunta, na atividade anterior, você deve ter marcado 2 afirmativas como falsa. Agora nós vamos reescrevê-las de maneira que as tornem verdadeiras, tá? Bom, C, Alexandre, morreu sem deixar um herdeiro para o trono. Então, a partir de então, passou a ser chamado de Alexandre o Grande, tá? Ou Alexandre Magno. Depois nós temos aí a F. Alexandre empreendia uma política de respeito à cultura local, enquanto ao mesmo tempo ele apresentava a própria cultura grega aos habitantes, né? E, na sexta pergunta, a cidade de Alexandria, lá no Egito, ele tornou-se um importante centro cultural da antiguidade. Por quê? Porque a presença de cientistas e pensadores de diversos lugares e a organização de uma biblioteca, lembra da biblioteca que eu falei para vocês? Impulsionaram a pesquisa em diversas áreas. Quais foram essas áreas? Matemática, geografia, astronomia, filosofia e medicina, tá? Então, tudo isso aí foi conquistado a partir do mandato, né, do governo de Alexandre. Sétima pergunta. Além da biblioteca, quais outros lugares ligados à produção intelectual existia em Alexandria? Zoológico, museu e jardim botânico, tá bom? Página 31. Nós temos aí a oitava pergunta, né, na qual Calímaco era poeta e bibliotecário. Ele organizou o acervo da Biblioteca de Alexandria de uma forma inédita para a época. Como ele fez essa organização? Ele criou o primeiro catálogo das obras existentes em que colocou o nome dos autores por ordem alfabética e incluiu uma pequena bibliografia sobre cada um deles. Na sua escola, há uma biblioteca? Sim, né? Como são organizados os materiais que a integram? Quais semelhanças e diferenças existem entre essa organização e aquela feita por Calímaco? Bom, a nossa escola tem sim uma biblioteca, né? Ali é organizado os materiais, né? Livro por livro, livro de historinhas, livro de história geral, livro de língua portuguesa, dicionário e tudo mais, tá? Assim como era lá na época da Grécia, que Calímaco ele organizou nessa biblioteca os materiais em várias disciplinas, hoje na nossa escola também é assim, bem organizado assim como na Grécia Antiga, tá? Nona pergunta. A troca e o encontro de ideias e conhecimentos que acontecia em Alexandria pode ser considerado uma herança para os nossos dias de hoje? Sim, gente, né? Claro. Por quê? Porque a construção de uma cultura com base em outras diferentes é um exemplo a respeito da diversidade. E isso é algo que a humanidade deve sempre perseguir, né? Então, através dessa biblioteca, desse grande número de ideias, desses filósofos, geógrafos, cientistas, né, hoje nós temos uma rica, né, cultura, histórias, compartilhando histórias aí, tá bom? Observe com atenção a imagem da página da abertura desse capítulo. Com base nessa imagem e nos seus conhecimentos, responda as questões. Bom, na A imagem retrata o confronto entre o exército de 2 povos. Quais são eles? Os macedônicos e os persas, tá? B. Como ficou conhecido esse confronto? Batalha de Iso, tá? Pois o confronto ocorreu próximo à cidade de Iso, lá na Ásia Menor. C. Qual dos 2 exércitos venceu o confronto? O exército macedônico, comandado por Alexandre, foi o vencedor. D. Qual foi a estratégia utilizada pelo exército vencedor? Alexandre utilizava que tipo de estratégia? Estratégia militar,
né, as falanges macedônicas, que eram compostas de soldados, né, da infantaria, armado com longas lanças, espadas e punhal e de cavalaria, tá? Então você veja aí qual era a estratégia dele. Bom, espero que façam aí, tá, a correção dos exercícios com muito capricho, e eu acredito aí no potencial de cada um de vocês. Um beijo no coração, até a nossa próxima aula.